Olá pessoal, olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Top Cycling. Aqueles que vão acompanhando o canal já sabem que, pronto, já viram o último vídeo, já viram que eu basicamente estou lixado do joelho, então não consigo, não consigo fazer muita coisa agora a andar de bicicleta e eu já vos tinha avisado no último vídeo que iria fazer aqui um conteúdo um pouco diferente. E convidei aqui o meu amigo Paulo Martins hoje para falar connosco sobre o tema que vocês já puderam ver no título do vídeo, que é o panorama do World Tour para 2026. Não vamos ter aqui fazer um vídeo super longo a analisar todas as equipas, temporada, etc., porque senão ficava um vídeo super longo, mas iremos abordar aqui as principais equipas, algumas transferências, algumas saídas, o panorama, e vamos também abordar um pouco daquilo que poderá vir a ser a época 2026. Paulo, antes de mais, obrigado por teres aceito aqui o meu convite e por nos teres dado aqui este teu tempinho. Olá Luís, está tudo bem? É um prazer, sabes que é um prazer sempre falar contigo e quando nós nos juntamos a falar daquilo que é a nossa paixão, que é o ciclismo, então perdemos. Acho que vai ser um bom bocado que vamos passar aqui juntos e quem nos depois estiver a ouvir, eu acho que vai ter uma conversa bastante agradável de ouvir. Nós, se nos deixassem, ficávamos aqui 2 ou 3 horas. Tu também já sabes que eu sou falador. Falamos pelos cotovelos dos dois. Vamos tentar controlar aqui, que é para não ficar um conteúdo muito longo. Ó Paulo, antes de depois de gravar aqui o vídeo, estive a analisar um pouquinho as principais equipas, do World Tour. É claro que seria interessante também ir a outras equipas de segunda linha, etcétera, mas como já disse, depois ficávamos aqui com um conteúdo muito longo. Mas eu estive aqui a ver um pouco o panorama da UAE, Visma, da própria Red Bull Bora, Hansgrohe, da Ineos, que pá, é uma equipa histórica, e da Lidl Trek, que já está mais do que afirmada, também histórica, mas que tem vindo com este último investimento, tem vindo assim a ser uma equipa em ascensão. Pronto, eu começaria aqui por falar aqui da UAE, que é uma equipa que eu estive a olhar, não fez assim grandes contratações, mas na verdade também não precisa, porque é uma super equipa, digamos que é a equipa a bater. E em relação à UAE, eu não sei se tu concordas, mas não há assim muito mais a dizer, ou seja, é a equipa a bater, mas apesar de ser a equipa a bater e ter aquele número estrondoso de vitórias com o recorde que bateu o ano passado, de vitórias, não deixa de ser curioso, porque acaba por ser uma equipa que, no duelo das grandes voltas, acaba por perder para a Visma Leasabike, que só vence uma, enquanto que a Visma vence duas grandes voltas. Como é que tu vês aí o panorama para este ano, para a UAE? Achas que eles vão novamente procurar recordes de vitórias? Achas que Clássicas e Pogacar é que conta? Ou achas que eles têm sempre uma equipa desta dimensão, têm sempre o desejo de vencer todas as grandes voltas numa temporada? Bom, pegando pelo princípio das transferências que praticamente não foram feitas dentro da equipa, e eles fazem subir da equipa de desenvolvimento o jovem ciclista espanhol, o Pericas. Para mim é um ciclista fantástico. Vão buscar o Cosnefroid, que eu acho que é um ciclista que nas clássicas vai ser um bom reforço. Acho que fisicamente ele não tenha problemas, porque ele teve lesionado dentro da sua anterior equipa, mas se numa condição normal o francês estiver ao seu nível, eu acho que é um reforço muito bom. Depois, as saídas que eles tiveram, aquela que se nota mais aos olhos de toda a gente, da Ayuso. Eu diria que perde-se um grande atleta dentro da estrutura, mas ganha-se harmonia dentro do bloco. E era essa harmonia que eu acho que a equipa procurava já pelo menos há 2 temporadas e sempre com a Ayuso em competição essa harmonia não existia e eu acho que a equipa ficou a ganhar com a saída do espanhol. Perde qualidade, mas também há outros ciclistas e por isso é que eles não se reforçaram muito, porque sabem que têm um coletivo de gente muito jovem, com muita qualidade e que com mais um ano de experiência, alguns desses ciclistas que já no ano passado deram boas indicações, vão tomar também as rédeas em algumas corridas da liderança da equipa, porque não é só Pogacar, não é só João Almeida, não é Adam Yates, existem outros ciclistas
que são capazes de tomar conta também da equipa quando esses líderes não estiverem em competição, e particularmente falando do Isaac Del Toro, que eu acho que depois daquilo que ele fez no ano passado, foi dos que mais ganhou a nível internacional e fez a grande volta à Itália, perdendo precisamente para a equipa da Visma, talvez por alguma menos frieza e cálculo mais. Claro, eu sim, falta de experiência por um lado, e quando eu digo falta de experiência pelo lado de Isaac Del Toro, porque saía nessa volta à Itália de 2025, não era para ganhar nada, ele estava lá para trabalhar, ele era o plano não era o plano A nem o B, era o plano C, se é que existia plano C dentro daquela equipa. E portanto, eu acho que, e nunca tirando o mérito a Simon Yates, atenção, porque a Visma ganha de uma forma espetacular, com aquela jogada tática muito bem feita, porque o Yates aproveitou a guerra do Carapaz com o Isaac Del Toro na última subida e tinham lá mais à frente um rapaz chamado Wout van Aert, que foi uma carruagem espetacular para Simon Yates na parte final. O João Almeida, de certa forma, ele já fez, vários giros de Itália. Ao fim e ao cabo, também este ano, relativamente ao UAE Team Emirates, que o ano passado acabou por sair furado o plano, Ayuso, no giro, né, o João Almeida também, mais uma vez, leva essa responsabilidade este ano, não é? Ou seja, Então, fazer vingar uma coisa que falhou o ano passado. tu pegas no Vingard e ele vai dar de caras com o Vingard, não é? Tu já no ano passado deu de caras com o Vingard, estou a brincar porque tu disseste tem que vingar, e ele vai dar com o Tem que vingar. Vingard, portanto foi aqui um pouco de brincadeira, que deram de caras na volta à Espanha um com o outro e o Vingard levou vantagem. Eu acho que o João vai ter uma vertente no Giro de Itália deste ano, que é chegar mais maduro, mais confiante e conhece muito melhor a volta à Itália do que o Vingard, que nunca lá esteve. Eu acho que É são verdade, vertentes que nós temos que olhar no lado positivo. Sabemos que o Vingard, na minha opinião, ainda é um ciclista que no ano passado era melhor do que o João em 3 semanas, mas não quer dizer que isso não venha -se a reverter a favor do ciclista português. Até porque as duas equipas vão levar super equipas e temos que pensar que dentro da equipa da Visma há um rapaz chamado Simon Yates, que era o detentor, ou é o detentor do título de 2025, que saiu assim como quem não quer a coisa, sem ninguém estar à espera, nem a própria equipa estava à espera, e ele saiu da equipa no início de janeiro. pois, E isso isso foi um é embate muito mau. Eu acho que é um buraco que não conseguem tapar. Podem pôr os tapetes que quiserem, que não vão conseguir solucionar a ausência de Simon Yates. Isto falando de uma volta à Itália ou até mesmo de uma volta à França. ok. Mas, ou seja, para fechar aqui o tema UAE, é a equipa a bater e eles, querem as 3 grandes voltas. Eles querem e já o podiam ter feito, com o Pogačar de uma só assentada numa temporada apenas. Pois. E Era Pogačar pesado. preferiu, e a equipa preferiu não tomarem esse risco, pensando no futuro. E eu acho que, olhando à facilidade, entre aspas, com que Pogačar estava a andar nesse ano, de 2024, ele podia ter feito perfeitamente as 3 grandes voltas, e eu acho que ele não iria sair prejudicado no ano seguinte, muito sinceramente. Só tinham que Pronto, reajustar o calendário. e tendo em conta a concorrência que tinha nesse ano também na volta à Espanha. Claro, é óbvio que já passou, não podemos voltar atrás. A equipa, se calhar, se pudesse voltar atrás, realmente poderia ter mudado ali um pouco a estratégia da situação. O que é certo é que é uma equipa que quer fazer aquilo que a Visma já fez. Só que eu acho que aquilo que a Visma fez não é fácil de realizar. Isto é, ganhar numa temporada as 3 grandes e com um ciclista em cada uma dessas grandes voltas. Uma coisa é chegar-se com Pogacar e ganha a volta à França. Pogacar vai à volta à Espanha, ainda não ganhou e quer também fechar esse ciclo e ganha a volta à Espanha. E o João Almeida que ganhe a volta à Itália. Isto falando de 2026. Se isso acontecer, obviamente é um feito notável, mas ninguém nos garante que Pogacar queira ir este ano à volta à Espanha, porque ele quer ser novamente campeão do mundo. E sabemos que a preparação para um campeonato do mundo e onde vai ser realizado não é fácil, no Canadá. Exato.
Além disso, Paulo, e eu aproveito para fazer aqui digamos, para ir, adiantando, a questão é que a UAE é a equipa a bater, tem uma super equipa, sem dúvida, como se tem visto nos últimos anos, não há qualquer dúvida quanto a isso. A questão é que eu começo a ver uma coisa, e principalmente neste início de temporada, é que, e não sei se tu concordarás comigo, é que há aqui uma equipa que, ou seja, nos últimos anos temos vivido aqui um panorama muito UAE versus Visma Leasabike. Bom, mas temos aqui uma equipa este ano que eu vejo-a aqui a fazer ombro. Já nem vou falar na Visma, né, porque já lá vamos à Visma, porque há aqui um panorama algo estranho na Visma. Não sei se isto depois se vai confirmar durante a temporada ou não, mas há aqui a Red Bull, Bora Hansgrohe. Tu começas a olhar para a equipa. Epá, e tem uma equipa, um equipaço do caraças, e agora com esta contratação, e nem estou a falar só pelo facto da contratação do Renko Evenepoel, é claro que sim, o Renko vem acrescentar uma qualidade brutal a esta equipa, mas a esta equipa começas a olhar nome a nome, e tem Roglic, Lipovitz, Hindley, e depois ainda tem Pelizari, Dani Martinez, pá, que são também ciclistas de enorme qualidade, e começas a olhar, e tem, este ano já leva 8 vitórias. É claro que 5 são do Renko, neste início de temporada estão 12, mas é a tal coisa. Até que ponto é que esta Red Bull Bora pode conseguir desmontar a UAE do Pogacar este ano? A questão é como é que vão conseguir desmontar Pogacar. É completamente diferente. Uma coisa é a equipa, outra coisa é Pogacar. Exatamente. Uma coisa é desmontar a UAE, e é possível, obviamente, já tivemos em outras ocasiões, Pogacar ficava isolado da equipa, e desmontavam a equipa que mais vitórias teve no ano passado e que bateu o recorde, inclusive, da história do ciclismo mundial. A questão é que depois existe ainda um muro daqueles bem altos que é Pogacar. E desmanchar Pogacar não é fácil, porque quando nós dizemos que às vezes estamos a fazer os diretos e nós também vamos tentando desmontar a UAE e Pogacar, como é que as equipas podem, que é aquilo que é o trabalho dos diretores de esportes, como é que podemos fazer para desmontar aquele comboio e depois desmontar Pogacar. Então já houve várias vezes em que se começa a atacar muito cedo a corrida. E a UAE entra num desgaste em que Pogacar fica sozinho, a 70, 80 quilómetros. E aquilo que depois nós vemos a acontecer é que Pogacar solta os cavalos e vai por ali fora sozinho, em vez de ser atacado, é ele que ataca. E isso já aconteceu várias vezes. E enquanto Pogacar, na minha opinião, para andar da forma como está a andar, não é Não fácil, dá. não é fácil. Isto falando com Pogacar em ação. Com o João Almeida já percebemos que as coisas são ligeiramente diferentes, para não dizer muito diferente, porque o João é um voltista dos melhores do mundo, e eu acho que isso ninguém tem dúvidas, mas não tem o mesmo patamar do Pogacar. Como o próprio Vingegaard não tem o patamar de Pogacar, nem o Renko. São ciclistas muito bons, mas Pogacar está num mundo à parte. E portanto, eu acho que as equipas até estão a tentar de alguma forma evitar de correr com Pogacar. Nota-se o calendário de 2026 que eles vão correndo onde Pogacar não vai estar. O ano passado Roglic, no início do ano passado Roglic disse isso, ou seja, quando perguntaram, eu acho que foi o ano passado, quando perguntaram ao Roglic como é que seria possível vencer Pogacar, ele respondeu de uma forma muito simples, meio a sério, meio a brincar: a forma é não estar na mesma corrida que ele. Claro, porque à partida, não é? Porque isto é história, nós não estamos a falar só porque somos simpáticos e gostamos do Pogacar. Nós olhamos às corridas onde o Pogacar está a correr, quantas vezes é que ele perdeu? Quase nada. E portanto, a eficiência que ele tem quando está em competição é tão grande que os adversários obviamente pensam que é entre fazer um segundo ou terceiro numa corrida onde está Pogacar é bom, obviamente, é mérito porque foi o primeiro dos derrotados, mas ao mesmo tempo tu és pago, és contratado para ganhar corridas, e se sabes que ele vai estar a correr com o teu mesmo objetivo daquela também corrida, mas sabes que ele vai lá estar, dificilmente vais conquistar a vitória. Então aquilo que eu noto, e eu acho que todos nós notamos, o calendário de algumas destas grandes figuras é tentar estar onde Pogacar não está. Obviamente
há uma altura em que é inevitável haver o confronto, O volta à Tour França. o Tour é inevitável, não é? Mas o que é que já o que é que acontece já nesta altura com Vingard? Por exemplo, Vingard já pensa assim: "Ok, eu chego ao Tour na minha melhor forma e numa condição normal eu vou perder. Faço segundo, é ótimo, mas ele quer a vitória, Vingard é um ganhador. Então ele já foi à Volta à Espanha, ganhou a Volta à Espanha, já ganhou o Tour por 2 ocasiões, falta-lhe a Volta à Itália para entrar naquele núcleo de ciclistas que Das não que 3. que ganharam as 3 grandes. Então o Vingard pensa, se o Pogačar não vai à Volta à Itália, independentemente de quem lá esteja como rival, eu tenho uma probabilidade grande de ganhar e fazer história, que é ganhar as 3 grandes. Então, Claro, enquanto sem ainda dúvida. tenho a possibilidade de dizer que sou o segundo melhor do mundo, eu vou à volta à Itália para conseguir fechar o ciclo das 3 grandes. Porque se calhar daqui a 1 ou 2 anos eu já não o vou conseguir fazer. Isto no pensamento de Claro, Vingard, porque o Vingard já não é um claro. jovem, Claro, sim, sim. ele já está a caminho dos 30 anos e, portanto, rapidamente, num piscar de olhos, tu perdes a condição de segundo melhor do mundo. É verdade. Mas tu achas que, a Red Bull, bora com esta super equipa que consegue em 2026, não quer dizer que não, obviamente, já fez pódio também nas grandes voltas o ano passado e tem tido já a vitória, mas achas que finalmente em 2026 esta Red Bull, bora, esta estrutura afirmar-se aqui como, ah, a segunda melhor equipa? Eles estão-se a projetar para isso. E eu penso que se nós pegarmos nome a nome, e tu falaste grande parte dos principais ciclistas, estamos a falar de uma grande equipa. Eles têm ali uma mão cheia ainda, e ainda podia acrescentar metade da outra mão de ciclistas que podem liderar a Red Bull em qualquer corrida por etapas, com É verdade. a possibilidade de ganharem. Porque tu falavas do Hindley, falavas do Vlasov, do Lipovic, que foi uma grande surpresa pela positiva na volta à França, de Roglic, que O próprio miúdo o Pelizari, que Pellizzari, ainda é novo, para mim o Pellizzari, e tendo em conta que vamos estar na volta à Itália com um trio fabuloso da equipa da Red Bull, com Vlasov, Hindley e o Pellizzari. Eu só espero, na minha opinião, que vejo a corrida de fora, não é? Como comentador e como amante da modalidade, acima de tudo também, mas eu acho que eles já presenciaram, eles Red Bull, e o Pellizzari é um ciclista que se lhe derem carta de liberdade, ele é muito ofensivo. Vimos-lo agora na Comunidade Valenciana, mesmo a trabalhar para Renko Evenepoel, faz terceiro e fartou-se de trabalhar, fartou-se de atacar desde o primeiro dia. Portanto, é um rapaz que tem vindo a evoluir bastante, na montanha cada vez melhor, está motivado, acima de tudo. Eu espero que ele não vá para a volta à Itália como no ano passado foi, com o objetivo de andar a rebocar Roglic. Que vá com Vlasov, que vá com Hindley, que já ganhou a volta à Itália, Hindley, mas que o deixem fazer a sua corrida. Se o deixarem, cuidado com este miúdo, porque este é daqueles que pode não ganhar, mas estragar planos a muita gente. pois é, pois é, pois E é. a volta à Itália vai ser uma corrida muito aberta, não é só porque temos Vingarda ou João Almeida como potenciais vencedores. Há Carapaz, que já ganhou a volta à Itália e esteve à beira de ganhar no ano passado, se não fosse Quem também faz aquela faz pódio. situação, e poderia tê-lo ganho novamente. E há outros mais ciclistas, um Landa, o Boitrago, são ciclistas que podem não ser potenciais vencedores, mas que estão ali para baralhar contas. E quando chegar à alta montanha, estamos a falar de puros trepadores que podem atacar e estragar a festa a outros ciclistas que querem ganhar a corrida. Isto já é um pouquinho de antevisão que estamos aqui a fazer, embora o objetivo também daqui, o tema, não seja esse. A volta à Itália, o Giro vai ser espetacular como quase sempre é. A altura em que o Pogacar vai e ganha, a quarta etapa tem aquilo resolvido. Mas isto não vai ser, provavelmente, pode não ser só um duelo ao Almeida-Vingegaard, não é? Pode não ser. Eu considero que não vai ser só. Esses são os dois grandes nomes. Mas depois temos Ben O'Connor, que lá está, é daqueles ciclistas que não podem deixar ir embora e ganhar 2 ou 3 minutos, porque depois é uma carga de trabalhos para lhe tirar esse tempo. Temos outros ciclistas como Eric Mas, que também vai fazer, penso eu, a estreia na Volta à Itália, que vai levar Rubio, que é outro ciclista ofensivo. Portanto, estamos a falar de muitas equipas que vão levar Mas aí um estamos a ou falar dois de top 10, não é? ciclistas. Como? Não, estava a dizer, aí estamos a falar talvez de top 10. Sim, sim, mas são ciclistas que podem baralhar as contas. Quando houver já grupos restritos, Uhum.
a equipa com Pogačar na UAE não é a mesma equipa com o João Almeida. Por muito que nós gostássemos, não é. Apesar da equipa ser interessante, porque vai levar o Jay Vine, vai levar o Adam Yates, juntamente do João Almeida. Mas não é a mesma estrutura quando vai para uma volta à França, onde o próprio João Almeida já lá esteve como escudeiro do Pogačar, com o próprio Ayuso. Não, Claro, claro, nada sem tem a dúvida. ver. Agora, passando aqui de entretanto, o pessoal que está a ouvir, isto é um vídeo que vai ser todo assim, portanto, se vocês não quiserem estar só a olhar para nós os dois, podem guardar e depois colocam um dia quando forem para o trabalho no carro e vão a ver no carro, porque isto é assim um pouco mais à moda do podcast, ok? Este vídeo. Ó Paulo, eu estive aqui a ver, acho muito interessante aqui uma questão que é a da Ineos, e vou aqui partilhar aqui algumas questões aqui contigo, porque a Ineos é uma equipa histórica, mas é uma equipa que mudou nos últimos anos. Passou de uma equipa voltista, ou seja, quando eu digo voltista, uma equipa que era vencedora nas grandes voltas, que era protagonista na classificação geral, pouco a pouco, ano após ano, foi alterando um pouco, também fruto dos nomes que foram saindo da equipa e dos ciclistas, etc. A própria saída do Dave Brailsford também acabou por talvez influenciar um pouco ali a questão na Sky barra Ineos na altura, mas a Ineos este ano já leva 5 vitórias, que eu estive a ver, e depois tem aqui umas contratações, Paulo, que eu acho que é claro que ainda são muito jovens, mas tendo em conta aquilo que fizeram o ano passado e tendo em conta também a sua juventude, porque esta questão da juventude, por um lado, dá-nos um pouco aquela incerteza que vão ter continuidade. Será que eles conseguem ser consistentes, sim ou não, não é? Esta é a questão da juventude. Por outro lado, há anos pela frente para eles desenvolverem e virem a vingar e virem-se a desenvolver como ciclistas. Mas tem aqui duas contratações muito interessantes, que é a do Oscar Onley e a do Kevin Van Colan. E são ciclistas voltistas que já demonstraram que fizeram, por exemplo, um bom Tour e um bom Giro. E depois vão buscar também aqui o que já tem uma vitória, inclusivamente este ano, que é o Elsford, não é? Que vão buscar à Bora. E então isto, por um lado, queria te perguntar uma coisa, que é, como é que tu vês aqui estas contratações e se tu achas que a Ineos pode voltar aos pódios nas grandes voltas com estas contratações, tendo em conta também os resultados que eles tiveram? Poderá haver aqui novamente uma transição da equipa da Ineos, voltar a ser aquela Ineos mais como a conhecíamos há uns anos atrás? Isso é a primeira questão. E a segunda é, como é que tu vês então depois aqui, com a chegada do Onley e do Van Colan, como é que tu vês aqui o Bernal e o Carlos Rodrigues? Ou seja, até que ponto é que a chegada destes 2 jovens, com a motivação, com os resultados que têm, com a capacidade, até que ponto é que pode mexer um pouco aqui também com estes que eram as figuras das grandes voltas da Ineos, que é o Bernal e o Rodrigues? Como é que tu vês aqui todo este panorama da porque eu, sinceramente, eu acho interessantes estas contratações, tendo em conta aqui os últimos anos das últimas temporadas da Ineos, acho bastante interessantes. Agora, saber se vão vingar ou não, não sabemos, não é? Sim, para já o objetivo da Ineos, e como tu disseste, a saída do manager, que agora já está de regresso novamente à equipa, nota-se que há uma mudança de objetivos, procuram ter sprinters, com a entrada do Elsford, que já deu uma vitória no Tour Down Under, que normalmente ele até picava mais do que uma vez, e este ano só conseguiu uma vitória, mas já deu uma vitória e isso é importante. Tu falavas do Bernal, que foi bicampeão pelo segundo ano da Colômbia, um circuito Uhum. muito, mas muito duro, com rampas, portanto, sinal de que Bernal está no bom caminho. Agora, se vai voltar a fazer pódio numa grande volta, se vai ganhar uma grande volta, é uma grande questão, eu duvido. Sim, eu também duvido, não obstante, desculpa interromper, mas não obstante, obviamente, a capacidade lutadora e a perseverança do Bernal, que é um campeão de todo o tamanho, mas após aquele acidente, pois as coisas provavelmente nunca mais voltarão a ser como eram, não é? E, no entanto, ele está competitivo. Claro, claro que sim. Ele em corridas de uma semana, ele quase sempre termina no top 10.
E no ano passado eu acho que em corridas de 3 semanas, inclusive ele já melhorou em relação a 2024. Portanto, vamos ver agora 2026. Agora a questão é que ele vai passando dos anos. Ele já não é um rapaz de 22 ou 23 anos. O próprio Carlos Rodrigues, que tu fazes referência, é um jovem talento, mas que no ano passado esteve muito apagado. Eu não estava à espera da temporada do Carlos Rodrigues como foi, estava à espera de muito mais. Portanto, é um ciclista que vai ter que dar uma resposta pronta à entrada do Vauquelin e do Oscar Onley, porque o Onley foi pago a peso de ouro para sair da Picnic e entrar na Ineos. A Ineos investiu muito dinheiro, acredita que este homem é aquele que lhe pode voltar a dar um pódio, já não falo de vitórias em grandes voltas, do pódio. Ele esteve à portinha do pódio da Volta à França. E eu acho que a equipa aposta fortemente num ciclista jovem, mas com essa ambição de ele fechar top 3 numa grande volta, seja no Tour, seja noutra qualquer corrida. Mas será no Tour, provavelmente. E tu acreditas que isso é possível, Paulo? Eu acredito que com um bocadinho também, por vezes, de sorte, é possível que isso Sim, nas aconteça. grandes voltas é sempre sorte também, não é? Por vezes não é só a condição física, por vezes é apanhares o teu adversário num dia menos bom e tu conseguires lhe tirar tempo. Agora, o que eu vejo no Oscar Onley e nestas entradas que estamos a falar, do Vauquelin e o Oscar Onley, são 2 ciclistas que sobem bem e na tendência do Oscar Onley é evoluir mais como trepador. E ele já é um ciclista que se defende bem na média e alta montanha. E o Vauquelin, eu já sentia que ele era um bom contrarrelogista, mantém essa postura de contrarrelogista, só que no ano passado superou todas as expectativas na alta montanha. Nós, durante a Volta à França, eu lembro-me de estarmos na primeira semana e ele no top 10 e nós dizíamos que ele ia nem no top 20 e ele fecha top Exato. 10. Depois E fecha fecha de sétimo. uma forma incrível, com mérito. Não foi perder 10 ou 15 minutos numa etapa e recuperar 10 ou 15 minutos noutra etapa a seguir porque o deixaram ir numa Consistente, fuga. Ele foi sempre foi com os consistente. melhores. E aí, por isso, o mérito do Vauquelin, tu disseste algumas entradas, eu, por exemplo, do Godon, que é o campeão francês, é outra das aquisições da equipa. Não é um ganhador Uhum. para corridas de uma semana ou de 3 semanas, nada disso. Mas é um ciclista que vai dar corridas à equipa. Não tenho dúvidas nenhumas. O Godon vai dar corridas à equipa este ano. E como tu dizes, em vitórias este ano, se nós olhássemos a 2025, nesta altura, a Ineos estava quase a branco. Tinha sido os 2 campeonatos da Colômbia ganhos pelo Bernal e não havia mais Pois, nada. este ano já leva 5 vitórias. Exatamente. E isso podemos também transportar isso para a própria Red Bull, que a Red Bull no ano passado, nesta altura, não tinha quase vitórias. É certo que são do Renko, quase todas, mas a equipa está com uma postura ganhadora. Que estas coisas depois acabam por também galvanizar e motivar o seio da equipa, nem digo só os ciclistas, mas também o staff, toda a estrutura, é uma confiança completamente diferente na abordagem depois agora às corridas mais importantes que se começam agora a aproximar, não é? Portanto, Contagiam, acho interessante. Luís, basta dizermos que a UAE, que nós estamos aqui a falar, Pogacar ainda não se estreou, certo? Exato. Portanto, nesta altura, Pogacar ainda não se estreou e a equipa só está batida pela Red Bull. A Red Bull tem 8 vitórias e a UAE tem 7 vitórias. Sem, Sim, sim, exato. ainda sem Pogacar entrar em ação. Portanto, vamos imaginar que quando ele começar a entrar em ação, o que é que poderá acontecer. Agora, o que sabemos é que na estrutura da UAE já temos uma vitória portuguesa, do António Morgado. E essa ninguém nos Exato. tira porque os portugueses têm estado muito bem no início de temporada, uns ganhando e outros estando perto de o fazer. O caso do Eulálio, no Lalatura, o caso do João O Almeida na João, Comunidade Valenciana, o Rui exato. Oliveira que ainda não ganhou, mas já deu a ganhar ao Molano. E isto é outra coisa que é incrível. Das 7 vitórias que a equipa da UAE este ano tem, Molano já picou o ponto. E o Molano é um sprinter, como nós sabemos. E o Molano leva 12 ou 13 anos dentro do World Tour, ganha uma, duas, três corridas por ano, mas não tem um único ano sem vitórias. Ele ganha sempre. E eu acho que no pelotão E, internacional, nesta altura, não há um ciclista com 12 ou 13 temporadas a picar. e nessas vitórias, pelo menos nos últimos anos, ou praticamente, é claro que agora não estive a analisar, em quase todas elas o Rui está sempre lá,
como guia e para ajudá-lo. E isto muitas vezes as pessoas não vislumbram, talvez aqueles que estão mais ligados ao ciclismo, obviamente, conseguem ver e estar atentos, mas o papel do Rui Oliveira e ciclistas como ele, e em levar os seus líderes ao sítio certo é tão, tão, tão importante, porque, e tu melhor do que ninguém também sabes porque eras sprinter, sprint, eu sou sincero, eu só comecei a apreciar sprints depois de mergulhar mais no mundo do ciclismo, depois de ter o top cycling. Porque eu antes de ter o top cycling, quando eu olhava para, para as etapas, quando era etapa de sprint, hoje não vale a pena ver. Sim, mas é normal. Eu era como a maioria das pessoas, talvez gostava de ver a montanha, etc. Mas depois, quando mergulhei neste projeto e comecei a mergulhar mais aqui há 10 anos atrás, mais no ciclismo e a analisar mais coisas, o sprint é claro que é só aqueles minutos finais, aqueles talvez hoje em dia já se começa quase a colocação já começa quase a 20 quilómetros do fim. É tão importante o trabalho destes ciclistas como o Rui Oliveira, em que saber a altura certa, em que tem que entrar ali na frente para colocar aqueles minutos de esforço, a X watts, e depois é tudo tão rápido que tem que ser tudo muito por instinto e por experiência. E isso, né, o instinto é uma coisa, a experiência tu vais ganhando, há coisas que se vai aprendendo, mas o instinto dos sprinters e daqueles que os colocam é uma coisa que é inata, está nos ciclistas, acho eu. Não sei se tu podes confirmar isto ou não, mas esse papel do Rui Oliveira é muito importante nessas vitórias do Molano e pronto, eu espero bem que o Rui consiga alcançar também a vitória dele, porque ele já merece bastante. E é um papel muito importante. E quem diz o Rui Oliveira diz, por exemplo, o Rui Costa quando estava no ativo, aquele trabalho que o Rui Costa fazia quando esteve na UAE, de levar os seus líderes no sítio certo, colocá-los, afastá-los dos sítios onde era provável que houvesse problemas na corrida, onde era provável que pudesse vir a haver uma queda. Papel tão importante, e eu às vezes gosto de ficar a analisar isto, é não estar a olhar só para os líderes, mas estar a olhar para aqueles que os vão colocando, e eu, até as pessoas que estão a ouvir, se quiserem começar a ver ciclismo também, aqueles que já não o fazem, que certamente haverá tantas pessoas que já fazem isto, mas começar também a olhar para o papel dos outros e como eles ajudam a equipa e como colocam o líder, como colocam a equipa, porque estes ciclistas têm um valor também incalculável. E por isso também são bem pagos. Claro. Eu ainda me recordo quando o Jasper Philipsen saiu da UAE para a Alpecin e ao segundo ano de ele lá estar na equipa do Mathieu Van Der Poel, tentou, não conseguiu, mas tentou levar os irmãos Oliveira para a equipa da Alpecin. E isto tudo tem a ver com o quê? Com o tal comboio que Philipsen queria ao seu lado. E nós pegamos na UAE atual, como Olano, e nós sabemos que, olhando a outros comboios que existem no pelotão internacional, a UAE não tem comboio. E essa situação que tu falavas agora do trabalho do Rui Oliveira e do próprio Ivo Oliveira, que também às vezes faz esse trabalho muito bem, tudo tem a ver com o trabalho de pista. Para lá da qualidade que eles têm, cobrarem a bicicleta, muito em parte pelo Madison, onde eles também são exímios, porque tem que haver aquelas transições, as rendições que fazem com aquele trânsito todo condicionado dentro da pista, é basicamente aquilo que se passa dentro de uma chegada ao sprint. E quando a UAE não tem um comboio, o Rui são os olhos, é o Rui, neste caso o Rui, poderíamos dizer do Ivo, é a mesma coisa. São os olhos do Molano. O Molano, se eles forem para a esquerda, o Molano vai para a esquerda. Se eles forem para a direita, ele vai para a direita. Porque o Molano já o disse várias vezes. Eu confio plenamente, de olhos fechados, nos dois portugueses. E portanto eles seguem-me e eu sigo e confio totalmente no seu trabalho. E depois depende de mim, na parte final, na reta final, ter a capacidade de sprintar com os outros que estão ali também para ganhar. Não, é importantíssimo. Eu até creio que no Down Under foi o Ivo. Foi o Ivo que lá esteve a trabalhar para quem finalizava, era o Ivo. Olha, sinceramente agora não me recordo, não tenho de memória. Sim, eu sei que era o Ivo, só não me recordo se foi o Molan que mas eu sei que o Ivo teve esse trabalho lá no Tour Down Under. Pois, muito bem, tu vês, para fechar aqui o tema Ineos, vês que a Ineos pode realmente, voltar a pensar em pódios, Sim, em grandes voltas este eu ano. vejo com bons olhos. Obviamente, se me perguntares numa volta à França que esteja Vingegaard, que esteja
para o Gatchar, que esteja Renko, Lipovic, mais um ou dois ciclistas, o Oscar Onley, Mais difícil, o mais Carlos difícil. Rodrigues, não é fácil, não é fácil a tarefa. O Carlos Rodrigues não é um especialista no contrarrelógio e se houver contrarrelógios longos, pois para todos aqueles que acabei de dizer, ele vai perder muito tempo. O Oscar Onley perderá, mas não tanto. O Onley também não é um ciclista atacante ainda, é um ciclista que está em evolução. Nós não sabemos o que é que ele agora vai valer. Uma coisa é Talvez piquenique. demore uns anos. Sim, e sabes, quando tu mudas de equipa, fica sempre aquela incógnita se tu vais continuar a evoluir como atleta ou se vais até retroceder. Por vezes acontece. Claro, claro. Por vezes Também pode acontece, acontecer, não te também pode adaptas aos acontecer. treinos, Acontece ao muitas método vezes. de trabalho. Acontece muitas vezes, sim, Por sim, exemplo, sem o dúvida. Remco Evenepoel já nós percebemos que ele tem a veia ganhadora. Ele mudou de equipa, mas as vitórias continuam a acontecer com facilidade. A forma com que ele Sim, sim. ganhou as corridas no Challenge de Maiorca, que levou quase por arrasto a equipa no contrarrelógio por equipas a ganhar, e não é mérito só dele, obviamente, é um mérito coletivo, mas que ganharam o contrarrelógio coletivo. E atenção, porque a Red Bull já não ganhava um contrarrelógio por equipas há muito, muito tempo. E quando digo muito, muito tempo, há 4 ou 5 anos. E portanto, isto é uma resposta dada que a Red Bull, ao contratar o Renko, é a todos os níveis uma equipa que sai reforçada. Não só porque une a equipa, nota-se o Pelizari ele fez terceiro na Comunidade Valenciana, parecia que tinha ganho a corrida. E não ganhou nada, fez pódio, mas fez um grande trabalho. E isso vale a união de uma equipa. Ok. Olha, vamos passar aqui à Visma, que há aqui uma questão que eu também, uma pessoa vai assistindo ao desenrolar dos acontecimentos, vai ficando atento. Isto são notícias que são públicas e quem está dentro do mundo do ciclismo, algumas pessoas poderão já ter pensado nisto, outras nem por isso. Mas há aqui uma questão em relação à Visma que é um pouco curiosa. Aliás, estamos no Top Cycling publicar um artigo esta semana desta temática. Até vai ser o Bruno Antunes que vai publicar. E pronto, e há aqui uma parte da pesquisa que também foi feita pelo Bruno Antunes e ao qual eu agradeço. Não sei se ele depois vai ver este vídeo ou não, ou ouvir. Mas pronto, também aproveito para dizer a quem nos está a ouvir ou a ver que o Top Cycling não é só um canal YouTube, nem é só uma página de Instagram. É um website fantástico, dá um trabalhão do caraça. E se vocês entrarem e não virem nada de interessante, há uma lupazinha na parte de cima do site onde vocês podem pesquisar por palavras, seja o nome de um ciclista, a marca de uma bicicleta, qualquer temática que vocês tenham curiosidade. Vocês lá no Top Cycling, nessa lupa, podem encontrar montes de conteúdo, porque já são 8, 9 anos a carregar o bicho com, com tanto conteúdo que há muita temática que Já vocês podem foram lá muitas encontrar, ok, marretadas. pessoal? Diz? Já foram muitas marretadas. Já foram muitas martadas lá a carregar o Top Cycling, e então eu até agradeço às pessoas que nos estiverem a ouvir. Coloquem o website do Top Cycling nos vossos favoritos e passem lá uma vez por dia, ok? Se não houver nada de interessante, entraram, não há nada de interessante, saem. Se naquele dia encontrarem alguma coisa de interessante, pesquisem e leiam e desfrutem, porque há uma equipa com imenso trabalho a carregar coisas e é um site português e que andamos aqui um pouco às cabeçadas, entre aspas, assim a modo de brincadeira, com sites internacionais que têm montes de meios e estruturas enormes, e nós aqui no nosso pequenino Portugal conseguimos acrescentar qualidade ao mundo da web e dos websites, etc., com temáticas pois, de tudo um pouco, quer seja de ciclismo ou de bicicletas, etc. Pronto, já dispersei agora aqui um bocadinho, porquê? Porque ia-te falar da Visma, porque nós vamos provavelmente também publicar um artigo neste sentido. E a questão da Visma é a seguinte: a Visma não deixa de, o ano passado, como eu disse no início, vencer duas grandes voltas, ou seja, nesse duelo das grandes equipas e no pódio das três grandes voltas, acaba por ser a equipa que sai vencedora em 2025, ganha Giro com o Yates e a volta com o Vingard. Mas temos vindo a assistir, não só este ano, mas também este ano mais algumas, temos vindo a assistir desde 2024, eu diria, a umas constantes saídas, seja de ciclistas, mas aqui por vezes saírem ciclistas é quase que normal,
porque faz parte do mercado, há equipas com mais capacidade financeira que vão contratar, etc. E é normal e não é, porque ao fim e ao cabo a Visma é uma das grandes equipas, tem capacidade financeira, ou teoricamente deverá ter capacidade financeira, tem uma estrutura, é uma das maiores estruturas do World Tour, não deveria deixar sair tão facilmente ciclistas. Já em 2024, o histórico, o Merin Zeeman, que é um diretor histórico da Visma, mais de 10 anos de estrutura, era aquele senhor que nós víamos quase sempre depois a representar a Visma quando era em entrevistas, etc., quando se tratava de, de estratégia, quanto às temporadas, contratações, tudo. Portanto, o Zeeman saiu já em 2024. Este ano, agora é uma notícia mais ou menos recente, sai o treinador do Vingegaard, que também já tinha anos de estrutura, mas além disso, sem ciclistas importantes nos últimos anos, como Benoot, este ano sai Olaf Koy, o Van Barle, o Olaf Koy já sabemos também que é um sprinter com qualidade e ainda em evolução e que pode dar vitórias. O Benoot é um ciclista que tem sempre importância nas estruturas onde vai. Ou seja, todas estas saídas, quer seja de staff, quer seja de ciclistas que são importantes na estrutura, faz-me lembrar um pouco a altura em que a Sky, também com a saída do Dave Brailsford, estou como que pouco a pouco a desmoronar-se ali ou a mudar enquanto estrutura e enquanto equipa. Por um lado faz-me lembrar isso. Por outro lado, não deixam de ser uma equipa que ganhou 2 grandes voltas o ano passado. E eu não sei como é que tu analisas, ou se já tinhas reparado nestas saídas, e como é que tu analisas isto? A mim, deixa-me aqui um pouco, sei lá, um pouco curioso, é uma questão que me deixa curioso. Há ali qualquer coisa, porque depois alguns ciclistas saem e apontam alguns problemas, não é problemas na estrutura, mas diz que não se sentiam confortáveis com o ambiente ou com os métodos, alguns já assumiram isso em entrevistas. O que é que se passa aqui com a Visma Lisa Bike? Poderá aqui haver alguma mudança? Será que há ali alguma coisa que nós não estamos a caçar? Porque a Visma, a Lisa Bike, com o cara a 2026, acaba por ser praticamente a mesma equipa de 2025 e não é obrigatório mudar, é verdade, mas tem umas saídas que eu diria importantes e acaba por não ter contratações assim que venham, digamos que, para estas saídas. E lembrando aquilo que tu também já disseste, que é a própria. Eu nem referi aqui, porque ele não trocou de equipa, mas pôs fim à sua carreira. Portanto, para 2026, como é que tu vês esta Visma? Achas que poderá haver aqui alguma coisa que nós não estamos a caçar? Achas que eles em 2026 podem ombrear com a UAE e a Red Bull com toda esta qualidade que já falámos? Como é que tu vês aqui o panorama da Visma para 2026? Olha, tu falaste aí de alguns nomes que saíram e outros mais podíamos salientar. Eu entendo a saída do Benoit e do Van Barle, porque são ciclistas que obviamente já não são jovens, e eu olho a estrutura da Visma como uma das mais fortes equipas mundiais, mas temos que olhar que em termos de capital, eu acredito que a equipa não seja das mais ricas, não seja daquelas que tenham uma capacidade financeira para pagar bem a toda a gente. E estamos a falar de ciclistas como Benoit e Van Barle, e já não toco em Olav Koy, que já lá vou. Mas estes dois ciclistas, o Van Barle e o Benoit, são ciclistas não só de apoio nas grandes voltas, mas também nas clássicas. E eles Mas já são estão ciclistas importantes. importantes. Só que o que é que acontece? Quando tu tens um Wout van Aert para as clássicas, que ganha uma brutalidade de dinheiro em relação aos seus colegas de equipa, que tem um contrato vitalício, e depois tu não tens o mesmo sistema, nem o mesmo ordenado, nem de perto nem de longe, e tu começas a olhar à tua idade e começas a perceber que há outras equipas, como a Soudal, por exemplo, que foi buscar penso que o Benoit ou o Van Barle, já não me recordo qual deles Eu é acho que que o foi. Benuto foi para a Decathlon. Sim, mas exatamente, o Benoit vai acompanhar o Olav Koy e o Van Barle vai para a Soudal. A Soudal perdeu o Remco Evenepoel e quer redirecionar a equipa para as clássicas, claramente. Sem dúvida. Portanto, essa é uma aposta e Van Barle certamente que é um ciclista que foi buscar mais dinheiro no seu contrato em relação àquele que tinha com a Visma. No caso do Benoit, que vai com o Olav Koy, o Olav Koy também, visto para a Decathlon, que é uma equipa que se reforçou, perdeu alguns nomes, mas reforçou-se com outros também muito bons, e o Olav Koy claramente é um desses ciclistas.
Mas depois não é só a questão da saída dos ciclistas, é que também se vê pessoas importantes da estrutura a sair. Isto tu achas que é só coincidência ou achas que pode haver qualquer coisa? Porque tu estavas a falar da questão da capacidade financeira, não é? Que não é uma equipa com a mesma capacidade financeira das outras, apesar de tudo. Achas que isto é tudo coincidências? Achas que a Visma em 2026, fruto disto tudo, pode vir a ficar um pouco mais apagada? Ou achas que ainda assim, com a estrutura e o bloco que tem, continua a ser, digamos, a equipa, a primeira, a segunda equipa ali a lutar pelas grandes voltas? A Visma continua, Luís, a ser uma das grandes equipas mundiais. Eu acho que disso ninguém tem dúvida. Me perguntarem se a saída do Simon Yates, que ele próprio pediu para não continuar na sua carreira, se é normal, não é normal. Então ele faz um estágio com a equipa. A bicicleta, recebe calendário, a roupa, recebe tudo e mais alguma coisa e de repente diz que já não quer correr mais. Eu não acho normal uma situação dessas, mas isso sou eu. Quando olho, há algumas saídas importantes, entendo perfeitamente essas saídas, pelo aquilo que já há pouco expliquei. E quando falo do projeto Visma, apenas em só na situação da parte masculina. Nós temos que pensar que a Visma agrega, eu não sei quantas pessoas é que estarão ali a trabalhar naquele projeto. É, muita gente, é uma 300, estrutura 400, enorme. 500 pessoas, mas há muitas pessoas, porque é a parte dos elites, a parte profissional masculina, há a equipa satélite sub-23 e há a estrutura que é das melhores do mundo, a parte feminina. E, portanto, estamos a falar de uma Visma, quando eu digo que não tem a mesma capacidade financeira, porque a UAE não tem uma estrutura igual. A Visma é um projeto gigantesco. E, portanto, canalizar dinheiro para toda essa gente e formar talentos ainda para poderem puxar para a equipa principal não é fácil. E por isso é que eu digo que a Visma vai continuar a ser uma das grandes. Agora, obviamente, a vida não está fácil para eles, até pela situação que já dissemos, a saída de alguns nomes importantes, E com o emergir destas equipas que temos vindo a falar aqui, não é? exatamente, e com outros projetos a Vão crescer, ficando mais fortalecidos. exatamente, porque canalizam basicamente a Ineos, por exemplo, é uma equipa que está a canalizar tudo na parte masculina portanto, eu acho que a Ineos vai começar a crescer no espaço de 3, 4 anos, voltará a ser provavelmente uma equipa de referência. Não é que deixasse-o de ser, mas já não parte com aquele estatuto de ganhar, como acontecia com o Froome quando estava na estrutura ou com o Bernal antes do acidente. Claro. Hum, Pronto, olha, para finalizar, escolhi aqui a Lidl Trek, que vai ser interessante, obviamente, ver na volta ao Algarve aqui o Juan Ayuso versus João Almeida. Muita gente à espera desse embate. Mas a Lidl Trek é interessante porque quando a Lidl entra na estrutura, nota-se desde logo uma alteração, ou seja, não foi uma coisa que acontecesse logo de um ano para o outro, mas nota-se que ano após ano, após a entrada da Lidl como investidor, quer em termos de estrutura, quer em termos de ciclistas, a equipa, nota-se uma diferença quase da noite para o dia para aquilo que era a antiga Trek Segafredo. Portanto, em termos de contratações, em termos de estrutura, já vi várias notícias onde os ciclistas depois mencionam que em termos de estrutura não tem nada a ver, há muito mais pessoas que cuidam só da nutrição, que cuidam só da logística, portanto, tudo isto conta quando estamos a falar de alta competição. Mas isto é a minha perspectiva e tu que és muito mais conhecedor do que eu, há de me dizer se eu estou certo ou não, mas até agora tem sido uma equipa que tem vindo a emergir mais condições, mais contratações, mas é uma equipa que eu considero que tem um bloco, uma equipa mais talhada para uma semana, clássicas, o tipo de ciclistas que tem. E este ano tem aqui uma contratação, obviamente mais sonante, que é do Juan Ayuso, mas tem também a contratação do Derek G, que é um excelente voltista e escalador. E então a questão aqui que eu vejo é: existe estrutura, existe um projeto interessante de ver desenvolver,
mas é uma equipa que talvez precise, agora tu é que nos poderás esclarecer a todos nós aqui sobre isto, talvez precise de alguns anos para fazer o switch, para fazer aqui a mudança de equipa de clássicas e de uma semana para que estes ciclistas como Derek G e Ayuso possam vir a vingar nas grandes voltas. Eu não sei se esta análise é correta ou não, mas não sei, quero ouvir aquilo que tens para dizer relativamente à equipa em si, Lidl Trek, e à chegada destes ciclistas que são diferentes, sem dúvida, como o Juan Ayuso e o Derek G. Em relação às contratações, obviamente são contratações de peso, e até diria que duas contratações polémicas, porque o Ayuso sai da UAE com um contrato, vai para a Lidl Trek. Obviamente, a Lidl Trek fez o seu trabalho de casa e soube contratar um ciclista com muito talento. No caso do Derek G, que sai da equipa da Israel também com contrato. Portanto, dois ciclistas que saem de duas estruturas diferentes com contratos por realizar. Portanto, ainda tinha um contrato pela frente. Agora, a equipa da Lidl Trek ganha com a presença destes dois ciclistas. Temos que pensar que é uma Lidl Trek, também tem a parte feminina, tem a equipa satélite, e portanto também é um projeto gigante que está-se a formar gigante. E tu falavas da estrutura como uma estrutura mais direcionada para as clássicas, e eu concordo com isso. Tem um excelente comboio de homens de clássicas e da velocidade. Um dos maiores O ciclistas, Milan, o Jonathan Milan, depois tem outros ciclistas também com um nível muito bom para sprintar, mas que não com o nível do Milan. Mas a equipa está bem estruturada e, acima de tudo, com gente jovem, que eu acho que é importante, porque olhamos, por exemplo, ao Mats Pedersen. Nós não sabemos quando é que o Mats Pedersen agora vai voltar à competição depois de se ter partido todo na primeira jornada da Comunidade Valenciana. Mas também, por outro lado, pode haver outros ciclistas, como Vasek e outros ciclistas nas clássicas, que aproveitem a ausência do dinamarquês. Agora, aquilo que eu mais quero ver dentro da equipa este ano é aquilo que se passava na UAE com o Ayuso. Quando o Ayuso estava em competição, quando ele ganhava, tudo muito bem. Quando ele não ganhava e não saía as coisas como ele queria, a harmonia não era a mesma. E eu quero perceber, até porque Mats Pedersen, ao estar lesionado, não vai competir, ordem na casa. Porque eu sempre digo, posso estar redondamente enganado, para mim Mats Pedersen é o grande capitão a todos os níveis. uhum. É aquele homem que mete toda a gente a rir, é o homem que dá as ordens no balneário e mete tudo em sentido quando tem toda a gente estar em sentido. E nós percebemos logo na contratação do Ayuso, o Skelmoss não gostou de muita ideia. E estamos a falar de dois voltistas. E portanto, nesse campo, o Mats Pedersen e o Ciccone, que eu acho que são dois homens que têm ali um papel muito importante de balneário, que têm que saber lidar com estes egos, porque o Skelmoss estava ali quase sem sombra, e agora de repente tem um homem chamado Ayuso, e ambos querem estar na Volta à França. Se tu me perguntares se eles têm os dois lugares na Volta à França dentro da Lidl Trek, claramente, não meto qualquer tipo de dúvidas nisso, porque a Lidl Trek não é uma equipa que nós iremos ver muitas vezes a pôr ritmos na frente. Essa Pois, responsabilidade passa pela Visma de Vingarde e pela UAE de Pogacar. Portanto, depois a estrada vai meter Skelmoss no sítio dele e a Ayuso também no sítio dele. pois eu quando comecei esta conversa contigo, até sou sincero, eu tinha-me esquecido da questão do Skelmoss, é verdade. Claramente esqueci-me do Skelmoss quando fiz aqui esta análise, mas a questão é que já vimos com o Skelmoss e com o Ciccone que, lá está, eles têm qualidade, o Ciccone ainda está por provar, quase que nos fez acreditar o ano passado que poderia ter talvez um pódio, quase que nos fez acreditar, mas lá está, parece que a equipa precisa de tempo para se moldar, a este tipo de ciclistas, ou seja, ser um bloco para grandes voltas, para um pódio de grandes voltas, isso pode demorar algum tempo. Agora aqui é um pouco o que tu estás a dizer, a estrada vai meter cada um no seu lugar, mas será que eu, por exemplo, Ciccone e Skelmoss querem funcionar em bloco com a Ayuso? Ou seja, isto é tudo dúvidas que nós vamos ver esclarecidas este ano, sim ou não, não é? Sim, eu não tenho dúvidas que o Ciccone é um ciclista de equipa. Quando a equipa tem que trabalhar para ele, ele trabalha. Isto é um pouco a imagem do Mats Pedersen.
Eu digo sempre, muitas vezes, quando falo com amigos nossos, teus como meus, que gostam da paixão que têm pelo ciclismo, e eu digo sempre que dentro da Lidl Track, em qualquer outro projeto, um líder não é só aquele que ganha, é aquele que une o grupo. E não tenho dúvidas que o Mats Pedersen e o Ciccone fazem esses dois papéis. São líderes dentro da competição e no balneário sabem unir o grupo. E quando têm que trabalhar para outros ciclistas, eles não deixam de o fazer. Aliás, o Mats Pedersen já fez N vezes cavalgadas tremendas quando ele, inclusive, não está no seu terreno, como no Paris-Nice no ano passado, ele faz uma grande corrida. O Ciccone também já provou que quando é preciso trabalhar, trabalha. A questão é se que ele mostra Ayuso, como é que eles vão, quando um tiver que trabalhar para o outro, se algum tiver mais bem colocado que o outro numa volta à França, se aquele que até está na segunda posição da equipa, mas naquele dia específico até está melhor do que o seu teoricamente líder, porque está melhor colocado, se vai ficar a aguardar ou vai fazer a corrida dele. E é nesse campo. E eu digo isto pela situação do Skelmos ter logo feito uma referência que não gostou da contratação da Lidl Trek. Entretanto, já veio a público minimizar as situações, mas o que estava dito já estava dito e já não tinha forma de apagar. Fez logo uma amizade, Exato. ok? Para finalizar, são perguntas interessantes, mas que agora é preciso vir a temporada para vermos esclarecidas. Olha, nós vamos ter a volta ao Algarve brevemente nos canais do Eurosport e para os portugueses acho que vai ser bom porque vamos ter o João e o João leva a ambição de ganhar a corrida. Vamos ver se ele o conseguirá fazer, porque Portugal também precisa de ter um português a ganhar a competição, ainda para mais Claro. porque é a nível internacional. E no ano passado teve perto de o fazer, não tivesse existido um rapaz chamado Vingard. Mas este ano vamos ter o primeiro embate entre ex-companheiros de equipa, Ayuso e João Almeida, porque o Ayuso vai estar na volta ao Algarve. Exato, E exato. o Ayuso sabemos quando vai correr não é para brincar, vai também para discutir as corridas. E o contrarrelógio acho que vai ter um papel importante entre os dois, porque são dois especialistas também nessa matéria. E portanto eu quero ver, é um embate interessante. Se há outros ciclistas que lá vão estar, porque felizmente a volta ao Algarve é sempre recheada de grandes estrelas, mas quero ver a guerra a Ayuso, e quando digo guerra, no sentido de rivalidade. Como é que eles vão rivalizar e embater se estiverem no mano a mano, ou se houver 3 ou 4 ciclistas, se eles vão se responder mutuamente entre eles por causa de tudo aquilo que se foi passando dentro da UAE. E eu quero ver essa situação na volta ao Algarve. Para terminar, ou seja, toda essa forma, ou melhor, a forma como tu acabas por terminar, e tudo aquilo que nós falámos aqui, deixa-nos aqui com água na boca para aquilo que é a temporada que entretanto já começou, é verdade, mas que agora cada vez mais vai entrar nas suas competições pouco a pouco, com um grau sempre ascendente, pouco a pouco nas suas competições mais importantes. Portanto, eu vejo de certa forma 2026 como uma temporada, tendo em conta estas alterações que houve aqui, as trocas do Ayuso de equipa, do Remco Van Poel, etc. Eu vejo a temporada de 2026 muito, muito, muito interessante. Aguardo com mais expectativa do que, por exemplo, estava a aguardar a temporada de 2025, sinceramente. A questão do João voltar ao Giro de Itália, todas estas trocas de equipa, a forma como as equipas se foram reforçando, etc. Eu acho que o panorama é assim, é claro que a UAE é a equipa a bater, mas é uma temporada que pode vir a ser muito interessante, tendo em conta tudo isto que nós falámos aqui. E eu gostava de, obviamente, e tu também, gostávamos de falar de muito mais, mas já temos quase uma hora de conversa. Mas pronto, mas basicamente é isso. E para terminar, é que aguardo com expectativa a temporada de 2026, porque parece muito interessante por tudo isto. Não sei se tu concordas ou não. Concordo, concordo. Houve algumas alterações nos projetos, já falámos de algumas transferências, outras que não são tão importantes na geral das grandes voltas, mas por exemplo, Girmay é uma das caras novas Lá está. da equipa da NSN, a antiga equipa da Israel, e que já não ganhava há um ano. É que estas coisas são incríveis porque por vezes tu mudas de equipa a pensar que vais ganhar mais e ganhas menos, isto em termos de vitórias. O Eritreu, no ano passado, ficou a branco, não ganhou uma única corrida. Este ano, primeiro dia, primeira vitória. Portanto, entrou logo ali com o pé bem no acelerador e, portanto, é um dos ciclistas que também vou estar atento para ver o que é que vai fazer durante a temporada. Mas sim, concordo contigo que todas estas mexidas da Ayuso,
do Remco Evenepoel, o próprio Oscar Onley que vai para a Ineos, saber como é que vai ser a adaptação destes ciclistas. Do Remco já percebemos que a adaptação para já é perfeita, não podíamos pedir mais, ou a Sem equipa não dúvida. podia exigir mais a Remco Evenepoel, porque quando ele teve, praticamente ganhou o que tinha a ganhar. É isto, pessoal. Deixem aí, como sempre, os vossos comentários. Digam se gostaram deste tipo de conteúdo ou não. Deixem a vossa opinião. Partilhem a vossa opinião connosco também acerca da temporada, acerca deste formato um pouco diferente que vim a fazer agora aqui neste vídeo. E pronto, pá, até agradecer-te a ti, Paulo, por esta horita que dispensaste aqui do teu tempo. E pronto, olha, nós vamos nos vendo e vamos falando por aí. E mais para a frente, se houver oportunidade, eu sei que agora também entras aí no teu, no teu comboio de trabalho e já é mais difícil, mas pronto, depois, se houver mais oportunidade, voltamos a fazer coisas deste género. E agradecer-te, como sempre. Obrigado, Pá, amigo. não tens que agradecer, eu é que agradeço. É mais este bocadinho que nós passámos juntos a falar de ciclismo, porque acima de tudo é uma paixão que nós os dois temos. Um abraço, Luís.